Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 14, versículo 6. A leitura que foi feita no momento devocional. João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos todos repetir. Todos. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Baseado nesse texto, o tema da nossa reflexão é o seguinte: a rota da salvação. Para aqueles que gostam de anotar o tema, a rota da salvação. E aqui nós falaremos tanto do que significa essa palavra rota, como também falaremos a respeito da doutrina da salvação e como ter acesso à salvação. A palavra rota podemos entender através de inúmeros sinônimos. E o que significa um sinônimo? É uma palavra que tem o mesmo significado. Portanto, algumas palavras como sinônimos de rota. Por exemplo, caminho, rumo, direção, trajeto, percurso, itinerário, trajetória, curso, roteiro, destino, via, guia. Portanto, todas essas palavras são sinônimos para a palavra rota. Mas queremos destacar aqui pelo menos 3 sinônimos. Primeiro deles, caminho, sinônimo de rota. Rumo, outro sinônimo. Itinerário, outro sinônimo. Direção. Portanto, o tema é a rota da salvação, o caminho da salvação. E é importante que nós falemos sobre salvação, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela mostra exatamente a rota da salvação, o caminho da salvação. E o primeiro texto que nós lemos aqui, João 14, 6, nós já temos a identificação de quem é esse caminho. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para o céu não existe plano B. Quem está dizendo aqui não é o pastor Gilmar. Quem está dizendo aqui é Jesus Cristo. Não existe plano B. Fora de Jesus não há salvação. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Nos textos subsequentes, nós vamos apenas mostrar exatamente todo esse plano de salvação, toda essa trajetória de salvação. O primeiro deles está registrado na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 23.
E cada texto que for mencionado, é importante que os irmãos e as irmãs vejam em suas Bíblias. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 23. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Portanto, crer em Jesus Cristo não é uma opção de que, se eu fizer, vou para o céu, se eu não fizer, vou para o céu. Não. É uma decisão em obediência ao mandamento de Deus. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Então é um mandamento de Deus, crer em Jesus Cristo. Mas temos subsequente outros textos que vão mostrar como é essa posição que devemos tomar diante de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 32. E nós intitulamos o seguinte: confessar Jesus e suas consequências. Quais as consequências quando eu confesso Jesus? E vamos ver também quais as consequências quando eu nego Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então vejamos aqui que Jesus, ele está dizendo uma confissão pública. Portanto, todo aquele que me confessar quem? Jesus Cristo. E aí qual a consequência? Também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 23, a parte B do versículo, nós entendemos um pouco mais o que significa essa confissão. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 23, a parte B do versículo. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Repetindo, aquele que confessa o Filho. Quem é o Filho? Quem é o Filho? Jesus Cristo. Aquele que confessa Jesus Cristo tem também o Pai, isto é, tem Deus. Agora nós vamos para negar Jesus e suas consequências. A palavra também relata. Mateus capítulo 10, versículo 33. Mateus capítulo 10, versículo 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Negar Jesus e suas consequências. Ele diz: portanto,
Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus jamais colocará no céu quem negar. Jamais. E não sou eu que estou dizendo, é Ele que está dizendo. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E agora nós vamos para a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 23, a parte A do versículo, que explica exatamente o que significa negar Jesus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 23, a parte A do versículo. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Repetindo, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Não adianta dizer, eu falo em Deus, mas rejeito Jesus. Olha o que é que diz aqui: qualquer que nega o Filho, também, isto é, igualmente, não tem o Pai. Não sou eu que estou dizendo. As irmãs, os irmãos estão lendo em suas Bíblias. E essa palavra, ela continua com validade. Mas vamos para outros textos que mostram Jesus como a roda da salvação. João 5:23. João, capítulo 5, 23. E eu intitulei: não honrar Jesus e suas consequências. Olha o que é que diz. João, capítulo 5, versículo 23. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Mas claro do que isso, impossível não honrar Jesus e suas consequências. Repetindo, para que todos honrem o Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Assim como honram o Pai. Quem é o Pai? Deus. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, quem não honra Jesus Cristo, não honra Deus. Simplesmente. Para honrar Deus, tem que honrar Jesus Cristo. Está aí no roteiro da salvação. Agora nós vamos para mais um aspecto nesta roda da salvação. Está registrado em João, capítulo 5, versículo 24. Crer em Deus e suas consequências. João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quem é que está dizendo isso? Jesus Cristo. Veja o que é que ele diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra. Hoje tem muitas pessoas aqui que estão ouvindo a palavra de Jesus.
tanto presencialmente como através da internet. Mas aí, quais são as consequências que Jesus diz? Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Deus. E crê naquele que me enviou. Qual a consequência? Tem a vida eterna. Que é vida eterna? Vida para sempre. A roda da salvação apresenta, dentre algumas coisas que nós receberemos, exatamente o que? A vida eterna, a vida para sempre. E mais uma consequência que Jesus diz aqui: e não entra em juízo. Então, quem tem Jesus Cristo não vai entrar mais em juízo. E é Ele que diz: mas já passou da morte para a vida. É Ele que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Você pode ler em sua Bíblia. Agora, se você crê ou não no que está escrito, aí é uma outra coisa. Agora nós vamos para crer em Jesus e suas consequências. João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia. E com propriedade, muitas pessoas, muitos pastores, muitos líderes, muitos pregadores já disseram que se toda a Bíblia fosse perdida e ficasse apenas João 3,16, estaria ali a roda da salvação. Era suficiente para que ninguém se perdesse. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vejamos, até aqui todos os textos unanimemente mostrando quem é a roda da salvação, quem é o caminho da salvação. Não há como uma pessoa ler esses textos e se perder, ir para o inferno. Não tem como. Mas claro do que está sendo dito aqui. E quem disse isso, quem escreveu, não fui eu. Quem escreveu foram homens inspirados por Deus, que registraram a sã doutrina. E hoje nós estamos dentre muitas verdades da sã doutrina, falando sobre a doutrina da salvação, a roda da salvação. Então, crer em Jesus e suas consequências. Repetindo, porque Deus amou o mundo. Deus não discriminou ninguém pela cor da sua pele, pela sua condição social, pelo país de origem. Deus não discriminou absolutamente ninguém. Por quê? Porque toda a humanidade procede de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Viemos da mesma forma. Foi Deus que deu a vida a cada um de nós. Porque Deus amou o mundo. Alguém pode dizer: eu não sou amado por fulano, por beltrano. Não se preocupe, você é amado por Deus, você faz parte do mundo. Nós somos amados por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito?
Quem é o filho unigênito? Quem é o filho unigênito? Jesus Cristo. Quem é o filho de Deus? Jesus. Olha aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Quem é o seu filho unigênito? Jesus Cristo. Para que todo, isto é, com o objetivo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, estamos falando da rota da salvação. E dentro da rota da salvação, nós vamos destacar que Jesus também é a rota de Deus. E o que é que ele diz? Como ele sendo a rota de Deus, isto é, através dele nós temos acesso a Deus. Imagine cada um de nós temos acesso a quem fez os nossos olhos, a quem fez os nossos pulmões, a quem fez o nosso sangue, a quem fez o ar, o universo. Então Jesus é a senha para termos acesso ao Criador. Então ele é a rota de Deus. E ele diz isso. João 14, 6. Primeiro texto que nós lemos. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para chegar até Deus, antes tem que passar por Jesus. Não existe atalho, não existe plano B, não existe outra forma de chegarmos até Deus rejeitando Jesus. É Ele que diz, é Jesus que diz. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí cabe uma pergunta: quem é o Pai? Jesus também diz. João 14, 1 e João 14, 2, a parte A do versículo, para não deixar nenhuma dúvida. Quem é o Pai? Porque alguém poderia pensar que era José, o pai adotivo. João 14, 1. O que é que Jesus diz? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então gritem a palavra Deus, credes em Deus. E aí o que é que Jesus diz em João 14, 2, a parte A? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então quando Jesus fala em Pai, ele está falando em Deus. Está aqui, ele diz. E a nossa inteligência alcança isso que Jesus está dizendo. Não se turbe o vosso coração. Não se inquiete. Não fique ansioso ou ansiosa. Não caia em depressão. Credes em Deus. E o que é que ele continua? Crede também, isto é, igualmente, em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E aí ele está se referindo ao paraíso, está se referindo ao céu. E se os irmãos e as irmãs lerem o contexto, ele vai dizer claramente que ele está se referindo ao céu. Então, Jesus é a obra de Deus.
Não adianta querer chegar a Deus através de outra forma. Tem que ser através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas, qual é o tema? A rota da salvação. Falamos Jesus, a rota de Deus. Agora vamos ver Jesus, a rota do paraíso, isto é, do céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Então, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a resposta de Jesus? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, Jesus é a rota do céu, a rota da salvação, a rota de Deus, a rota da vida para sempre. E por último, a vida no paraíso. Vamos falar apenas alguns detalhes que não são revelados. Não estamos aqui especulando. Vamos dizer o que está revelado. Apocalipse, capítulo 21, versículos 4 a 7. Apocalipse, capítulo 21, versículos 4 a 7. A vida no paraíso. Alguém já teve a curiosidade de pensar como vai ser o paraíso? Aqui nós temos alguns detalhes. Apocalipse, capítulo 21, versículos 4 a 7. Pausadamente, o que é que Jesus revelou em Apocalipse? Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O nosso corpo vai ser configurado por Deus para essa vida do paraíso, para a vida para sempre. Porque o nosso corpo aqui, ele está configurado para a finitude, para um dia estar dentro do caixão. Mas seremos configurados para viver para sempre. Será que alguém já parou para pensar o que Jesus representa para cada um de nós? Quem na realidade é Jesus?
Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. No céu não haverá choro, no céu não haverá pranto, no céu não haverá lamento, no céu não haverá dor, não haverá cemitério, não haverá hospital, não haverá UTI, não haverá doença nenhuma. Isso é que a gente tem que pregar. E não dizer, eu sou um servo de Deus, eu não posso adoecer. Por que não? Por que não? Eu só não vou adoecer se eu estiver no céu. E cada uma das irmãs e dos irmãos que estão aqui, a gente adoece sim, porque esse nosso corpo é pó, e ao pó voltará. Está lá no Gênesis. Já está escrito no Gênesis: tu és pó, e ao pó tornarás. Agora esse pó irá ser reconfigurado para sempre, para viver para sempre. Mas o que é que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 5? E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Reconfiguração. Um corpo configurado para viver para sempre. Porque no momento só quem vive eternamente é Deus. Ele vive para sempre. Ele é eterno. Ele não tem princípio nem fim. E que nós vamos ouvir de Jesus o que ele vai dizer aqui. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, isto é, registra, porque estas palavras são fiéis e o que? Verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Apocalipse 21, 7. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E agora, cabe mais uma explicação. Aquele que vencer herdará estas coisas. Como nós venceremos para herdar estas coisas? Jesus também diz. Mateus 24, 13. Veja aí e leia o que ele diz. Mateus capítulo 24, 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se você começou bem, aceitou Jesus, e depois deu um apagão, e deixou Jesus, não pense que vai para o céu, não. E não sou eu que estou dizendo, não. Jesus está falando em língua portuguesa aqui. Repetindo: mas quem perseverar, o que significa perseverar? Permanecer, continuar. Jesus não é para uma conveniência, Jesus é para a eternidade.
Jesus não é nenhuma conveniência. Olha, eu aceitei, mas aí tem algo que vai acontecer no próximo mês e tal, não precisa fazer merchandising do que vai acontecer, e aí eu vou deixar a igreja, entendeu? Aqueles que são da Assembleia vão pegar o cartão, e aí depois que passar esse período, aí eu vou lá e pego o cartão de novo, e às vezes nem pega. Não, Jesus não é para uma conveniência, Jesus é para sempre. Então aquele que não perseverar vai para o inferno, não herdará aquilo que está lá em Apocalipse. Repetindo, Mateus 24, 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E outra coisa, e perseverar conscientemente, com os pés no chão, sabendo em quem você crê. Como disse o apóstolo Paulo, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro ou depósito até o dia final. Então que Deus coloque essas palavras em nossas mentes, em nossos corações. A rota da salvação está tudo escrito, tudo registrado, e nós não acrescentamos e nem diminuímos nada. Todos os irmãos, todas as irmãs puderam verificar ali. Espero que Abraão tenha colocado aí também os textos. Então não só viram as suas Bíblias, como viram aqui cada um dos textos que foram aqui colocados. Portanto, que Deus nos abençoe e que saiamos daqui mas convictos, mas conscientes de que um dia nós iremos para o céu, porque Jesus é real, Deus é real. Portanto, que Deus nos abençoe. Amém.